Editorial. A Rede Casas Bahia está ou continua sendo investigada sob a acusação de pagar propina para um promotor de justiça para que ele favorecesse a empresa numa investigação de crime contra o consumidor. Segundo a denúncia, os vendedores eram orientados a enganar os clientes a pagar mais sem saber. Um promotor, um executivo e um advogado respondem ao inquérito em São Paulo por causa do processo contra as Casas Bahia, sendo que a justiça mandou bloquear 4 milhões de reais da empresa. As denúncias começaram por uma loja na Zona Sul de São Paulo e o Ministério Público, provocado, deu início a uma grande investigação para apurar crimes contra o consumidor. Segundo a denúncia, vendedores eram obrigados a incluir nos preços a chamada garantia estendida e mais um seguro. E os casos foram parar na Promotoria do Consumidor. Mas como provar que isso estava acontecendo? A prova nasceu a partir de denúncias de ex-vendedores em ações trabalhistas movidas contra as Casas Bahia. Eles contaram que eram obrigados a incluir esses serviços sem que o cliente, eu, você, qualquer um, e os alvos da sacanagem soubesse. E segundo eles, essas vítimas eram as pessoas simples que acabavam comprando os produtos e pagando mais caro. A coisa, senhores, ficou tão escrachada, tão escancarada, tão sem medo, que chegaram a formalizar a sacanagem contra os clientes, com gerentes mandando e-mails para os vendedores com as instruções de como enganar a clientela. Essa prática é vista pela lei como venda casada e configura crime. A empresa que adota esse tipo de prática age com má fé e desrespeita os seus consumidores, empurrando goela abaixo a chamada garantia estendida e seguro, prejudicando o cliente na liberdade de escolha. E por que estou abordando esse assunto que parece velho no programa de hoje? Porque essa prática desgraçada continua. Discretamente, mas continua. Dias atrás comprei uma TV nas Casas Bahia do shopping aqui em Campo Grande, tratei o preço, paguei e no caixa a jovem me ofereceu a tal garantia estendida e apenas ouvi o que ela estava propondo, agora sem muita insistência, sendo que da forma como propõe, quem compra acaba ficando com medo de não fazer ou ceder a esse tipo de chantagem por uma coisa que nunca se usa, mas que as Casas Bahia acabam arrecadando milhões. Dizem que no auge dessa sacanagem, as Casas Bahias conseguiram faturar 250 milhões só nessa modalidade. É uma sacanagem, é um despautério, um desrespeito aos consumidores, e isso precisa acabar, porque parece que as Casas Bahia ainda não aprendeu o ferro que isso pode dar
e as pesadas multas advinda das tais vendas casadas, que é uma forma de sacanear o pobre do consumidor. O pobrezinho que se esforça tanto para comprar alguma coisa e que acredita nessa organização comercial, não conta que a tal venda casada é uma sacanagem que ele nunca vai usar. Para as Casas Bahia, mesmo com PROCONs, justiça e multa de R$1 milhão, existe a vantagem de prosseguir na prática ilegal. Por quê? Se arrecadaram 250 milhões e pagaram 1 milhão de multa, tomaram a vantagem de 249 milhões de lucro com a prática ilegal. Você, consumidor, quando te oferecerem isso, alerte o vendedor para essa denúncia que estou fazendo e diga que você vai procurar o PROCON para denunciar esse tipo de crime que continua sendo praticado, ainda abertamente em nossa capital e acredito também no interior. Portanto, se nossos PROCONs querem um bom motivo para entrar de sola na tal Casas Bahia, é só chamar quem comprou com a tal garantia estendida e meter o ferro nessa prática ilegal, anticomercial, antiética, roubalheira institucionalizada dentro dessa rede de comércio que precisa ser interrompida. Ontem, quando eu disse que ia fazer essa denúncia, uma pessoa me alertou: olha, vocês podem ficar sem o patrocínio das Casas Bahia. E eu disse para aquela pessoa: eu quero que as Casas Bahia se explodam caso continuem insistir na prática da venda ilegal da tal garantia estendida e seguro, porque isso é crime. E se estamos construindo todos um novo Brasil, não podemos ficar olhando para lucros, mas para a prática, que deve ser ética, respeitosa aos clientes e calcadas em princípios da boa prática comercial. Volto e repito, a continuar oferecendo essa sacanagem para os consumidores, eu quero que as Casas Bahia vai pra tonga da mironga do Cabulete. Bom dia. E o melhor da notícia.